Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui na nossa terceira aula. A nossa terceira aula vai tratar das diretrizes curriculares, né, enquanto uma proposta pedagógica e diversidade. Então aqui é uma parte muito interessante das diretrizes, porque ela não esqueceu, né, das crianças do campo, das crianças indígenas. Então eu achei muito interessante nessa parte das diretrizes. Então a gente vai conversar um pouco sobre ela agora, tá bom? As propostas pedagógicas das instituições de educação infantil, elas deverão prever condições para o trabalho coletivo e para a organização de materiais, espaços e tempos, né, que assegurem o reconhecimento, a valorização, respeito e a interação das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate ao racismo e à discriminação. Então, eu achei assim bem interessante, né? Olha só como é que vem tratando de uma questão bem específica. Ela não vai abandonar as crianças, né? Ela vai valorizar, vai respeitar. Isso só reitera as questões que a gente já discutiu anteriormente. Ela continua afirmando que a dignidade da criança como pessoa humana, assim como a proteção contra qualquer forma de violência física ou simbólica e negligência no interior da instituição ou praticadas pela família, ela prevê, né, os encaminhamentos de violação para as instâncias competentes. Então, a criança, como a gente já viu anteriormente, precisa ser protegida, né, de qualquer forma de violência, seja ela simbólica, seja ela física, né, seja ela praticada pela família. Então, isso já está previsto aqui também dentro das diretrizes. Aí ela vem trabalhando a proposta pedagógica e as crianças indígenas, né? Então, ela vai dizer que é garantida a autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças de 0 a 5 anos de idade. Essas propostas pedagógicas voltadas para os povos que optarem pela educação infantil, eles devem ter um seguinte olhar, né? A seguinte preocupação: proporcionar uma relação viva com os conhecimentos, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. Então, isso aqui na comunidade indígena, assim como na comunidade quilombola, também os povos da floresta, isso é muito visível, esse resgate, né, essa preservação das suas crenças, dos seus valores, assim como a concepção de mundo e memória, né, do seu povo. Reafirmar a identidade étnica e a língua materna como elementos de constituição das crianças. A semana passada participei de uma roda de conversa com 2 professores indígenas, né? Então, eles relataram que na comunidade indígena, as crianças, principalmente de ensino fundamental, né? Os professores indígenas já é que ministram as aulas. Então, o primeiro contato mesmo que esse aluno tem é com a língua dele. Então, eles são alfabetizados na língua dele. E aí eles até falavam da importância, né, do professor não índio aprender aquela língua, né, quando ele vai para a aldeia, para que ele possa se comunicar com os alunos, porque é uma dificuldade que existe. Um outro ponto: dar continuidade à educação tradicional oferecida na família, assim como articular-se as práticas socioculturais de educação e cuidado coletivos da comunidade, né? Isso aí também reforço o que eu falei anteriormente, né? O cuidado com essa educação que é oferecida pela família, e isso também a gente observa muito dentro das aldeias, né? Dos povos indígenas. Adequar calendário, agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Isso aqui também é muito visível dentro das comunidades indígenas. O calendário, né, ele é adequado à vivência, né, daquela comunidade.
Então, os professores também relataram isso na roda de conversa, que dependendo o calendário, ele é montado a partir das exigências daquela tribo, é montado junto com os professores. O calendário não pode ser montado antes, sem conversar com eles. Então, eles definem junto, né, esse calendário. Então, é algo bem interessante também, que a gente não pode deixar de mencionar e que as diretrizes já vem trazendo essa proposta, né? E reforçando a importância desse olhar, né, que a Secretaria de Educação deve ter. Ainda dando continuidade, né, à proposta pedagógica e às infâncias do campo, nós vamos observar aqui que dentro das diretrizes, ela também vai enfatizar, né, uma proposta, ela também vai trazer meios, né, sugestões para a educação infantil das crianças que são filhas de agricultores, né, de agricultores familiares, extrativistas, pescadores artesanais, os ribeirinhos, os assentados e acampados da reforma agrária, assim como os quilombolas, os caiçaras, né, povos da floresta. Então, essa população que a gente está observando aqui, que a gente chama geralmente de povos da floresta, povos das águas, do campo, eles também são lembrados, né, dentro das diretrizes. E aí ele no documento vem bem claro, vem especificando que é necessário se reconhecer os modos próprios de vida do campo como questões fundamentais, né, para a constituição da identidade da criança que é moradora em territórios rurais. Então, esse cuidado, todo professor que vai para o campo ministrar aulas, né, fazer seu trabalho nas escolas do campo, tem que ter esse conhecimento, gente. Não pode, é complicado chegar lá e fazer um trabalho que não esteja de acordo com aquela realidade. Então, quando a gente fala conhecer a realidade, é conhecer o ambiente, conhecer a cultura, para que você possa fazer um trabalho adequado à cultura daquele lugar. Ter vinculação inerente à realidade dessas populações, suas culturas, tradições e identidades, assim como as práticas ambientalmente sustentáveis, né? Então, essas populações, elas têm um cuidado muito grande com a natureza, com o lugar onde elas moram. Diferentemente do que a gente observa e ouve, né, falar, os povos da floresta, os povos das águas, eles preservam o ambiente, eles cuidam do ambiente. Flexibilizar, se necessário, calendário, rotinas e atividades, respeitando as diferenças quanto à atividade econômica dessas populações. Assim como as populações indígenas, né? Essa população também, ela tem as suas especificidades de plantio, né? Da pesca, da caça. Então, esses calendários precisam ser adaptados. Se for preciso flexibilizar, tem que ser flexibilizado, porque a própria legislação já determina isso. Valorizar e evidenciar os saberes e o papel dessas populações na produção de conhecimentos sobre o mundo e sobre o ambiente natural. E prever a oferta de brinquedos e equipamentos que respeitem as características ambientais e socioculturais da comunidade. Então, essas comunidades, essa população que a gente citou aqui acima, né, logo acima, eles têm essas características, têm os seus brinquedos próprios. Então, a gente precisa valorizar esses brinquedos, porque isso faz parte da cultura desses povos, né, dessas pessoas, dessas populações. Então, a gente tem que preservar e tem que respeitar para que, né, o trabalho dê certo, para que o trabalho funcione da melhor maneira possível. Essas práticas, né, elas precisam estar interligadas dentro do currículo, né, no eixo curricular. Então, elas vão compor a proposta pedagógica, né, a proposta curricular da educação infantil,
devem ter como eixo norteadores as interações e a brincadeira e garantir experiências que promovam o conhecimento, né, de si, né, do aluno e do mundo, por meio da ampliação de experiências, que são experiências sensoriais, né, do sentido, tocar, expressivas, né, de linguagem corporal, e que vão possibilitar a movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e desejos da criança. Então, esses pontos aí a gente já até discutiu na aula anterior também, né, são as formas, né, de linguagem, formas de expressão que a criança precisa desenvolver. Favorecer a imersão das crianças nas diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas de vários gêneros e formas de expressão, gestual, verbal, a plástica, a dramática e a musical. Também é importante possibilitar às crianças experiências de narrativas, né? Então as histórias, é importante que essas crianças não só escutem, mas que elas possam também narrar suas histórias, de apreciação e interação com a linguagem oral e escrita, assim como convívio, né, com diferentes suportes e gêneros textuais, orais e escritos. Recriar essa proposta, né, ela visa o quê? Que se recrie, né, em contextos significativos para essas crianças relações quantitativas, medidas, formas e orientações espaço-temporais. Então, é uma recriação, né, ressignificar esses ambientes, né, onde elas estão inseridas. Ampliar a confiança e a participação das crianças nas atividades individuais e coletivas. Isso aqui não tem nem para onde a gente... não tem como a gente dizer que não, porque um dos principais elementos das atividades das crianças é esse trabalho individual e coletivo. A possibilidade de situações de aprendizagem, né, medidas para a elaboração da autonomia das crianças, nas ações desenvolvidas pelo professor e que leva, né, ao desenvolvimento do cuidado pessoal, à auto-organização, à saúde e o bem-estar. Essa proposta curricular também deve estar incluída vivências, né, éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais que vão alargar os seus padrões de referências e de identidades através do diálogo e o conhecimento da diversidade. Esse trabalho vai possibilitar à criança o desenvolvimento da curiosidade, da exploração, né, daquilo que ela precisa conhecer, do ambiente, o encantamento, né, com aquilo que está sendo discutido, que está sendo trabalhado, mas também o questionamento, a indagação e o conhecimento dessas crianças em relação ao mundo físico, social e à natureza. Então, a gente observa que, a partir desses conhecimentos, é possível que haja uma interação, né, dessas crianças com a diversidade, com diversificadas manifestações de músicas, artes plásticas e gráficas, assim como cinema, fotografia, a dança, o teatro, a poesia e a literatura. Essas atividades, elas vão promover a interação, o cuidado e a preservação do conhecimento, da biodiversidade e da sustentabilidade da vida na Terra, assim como o não desperdício dos recursos naturais. Então, se a criança é trabalhada, né, é levada a desenvolver todo esse conhecimento, nós vamos observar que a tendência para que a natureza seja protegida, seja preservada, é muito grande, porque esse povo mora lá, conhece aquele lugar onde eles vivem, e a tendência é que seja preservado, né, aquele ambiente, aquele espaço. Uma outra questão também importante é a interação e o conhecimento pelas crianças das manifestações e tradições das culturas brasileiras.
Se a gente está falando da diversidade, então aqui não conhecer apenas aquela cultura do qual ela faz parte, mas conhecer a cultura de outros povos, né? Como a gente já mencionou isso na aula anterior. Um outro elemento é a possibilidade de utilização de gravadores, projetores, computadores, máquinas fotográficas e outros recursos tecnológicos e midiáticos, né? Então, essa parte aí da tecnologia, as crianças do campo, da floresta, né, precisam ter, os indígenas precisam ter acesso a esses recursos. Então, o governo precisa providenciar para que essa educação tenha qualidade. E também as diretrizes, elas vão definir que as creches e pré-escolas, quando vão elaborar suas propostas curriculares, elas devem estar de acordo com as características, com a identidade institucional, com as escolhas coletivas, assim como as particularidades pedagógicas, que vão estabelecer modos de integração dessas experiências. Então, essa é a terceira parte das diretrizes, né, que a gente está trabalhando, que vem discutindo a proposta pedagógica e diversidade. Então, a gente viu aí que nessa parte das diretrizes, ela vai tratar exclusivamente de conhecimentos que muitas vezes, quando a gente fala de educação infantil, fica esquecida, né? As crianças do campo, da floresta, dos quilombos indígenas, nem sempre são lembradas. Então, a proposta ela vem dando ênfase a essas questões. E isso é algo bem interessante, tá bom? Então, eu agradeço mais uma vez, né, pela possibilidade de estar compartilhando com vocês esse conhecimento. Espero que vocês gostem da aula. Obrigada e até a próxima aula.